Olá pessoal, tudo bom? Então, concluindo essa parte de radioatividade aqui dentro da nossa disciplina de produção da radiação, a gente vai ver hoje a interação da radiação, ou seja, como que a radioatividade, que é um tipo de radiação, né, que a gente já discutiu isso, como que ela interage com o meio, com a matéria, com os átomos, né, enfim, com o corpo humano, certo? Então, o que que a gente tem? Então a gente tem a produção de fóton gama, certo? Que vem do núcleo, né? Energia pura do núcleo. Nós temos a partícula alfa, que a gente já viu, o núcleo de hélio, né? Ou dois prótons e dois nêutrons. A partícula beta, que pode ser menos ou mais, né? A gente vai separar isso. Desculpa, aqui já é a menos porque está aqui o pósitron. E pode ser o pósitron, que é o beta mais, né? Então aqui é o beta menos, o pósitron, que é o beta mais. Então, como que elas interagem, né? E vamos comentar rapidamente, que a gente já falou bastante sobre o neutrino na aula passada, mas também, enfim, a gente sabe até que não interage, mas vamos comentar. Então, basicamente, para começar, né, essa imagem é boa para a gente, de repente, memoriza isso, que é o seguinte. Então, sendo produzido alfa, beta e gama, tá? E aqui tanto faz ser beta negativo ou positivo. E mais o neutrino, aqui, neutrino, antineutrino, enfim, é um neutrino, sendo produzido isso daqui, se eu tiver uma folha de papel, e olha só o que é interessante, uma folha de papel, o tecido da roupa da gente, a gente já consegue bloquear a partícula alfa, tá? Então, algo muito simples já protege a gente, ou enfim, já blinda, né? Já bloqueia. Aí, se eu já tiver uma lâmina metálica, algo um pouco mais espesso, tá? Eventualmente uma parede de tijolos, enfim, algo um pouquinho mais espesso, eu já consigo bloquear o beta, tá? Tudo isso por causa da massa, porque tem massa. Como o gama não tem massa, é energia pura, uma onda eletromagnética, então ele passa papel, lâmina, passa inclusive chumbo, dependendo da energia, tá? Que a gente já viu lá infiltração, etc, com raio-x. Então, dependendo da energia, o chumbo bloqueia tudo, um pouco, quase nada, né? E se eu tiver então daí chumbo mais concreto, etc, aí sim o gama pode até ser totalmente blindado, tá? Mas não é fácil, digamos assim, no primeiro, não é com uma folha de papel e às vezes uma folha fina de metal, de alumínio, por exemplo, ferro, né? Precisa ser alguma coisa um pouco mais espessa, como chumbo e etc, ou concreto, tá? E a partícula neutrino, nem com concreto grosso, nem a própria Terra inteira não bloqueia neutrino, tá certo? Então isso aqui só para a gente ter essa visão rápida e agora a gente vai comentar um por um, certo? Então, primeira coisa, fóton gama. Tem que se lembrar dos raios-x. Então, assim como eu tenho efeito fotoelétrico, efeito uh, Compton, exatamente igual aos raios-x funciona o fotogama. Por quê? Porque ele é igual. Mas por que, que tem nome diferente? Porque o fóton gama é produto do núcleo e o fóton X é produto da eletrosfera. Apenas isso. A palavra X, ou a letra X e a palavra gama dão simplesmente a origem, mas eles são, digamos, a mesma pessoa, são a mesma coisa. Então, pode ter espalhamento clássico, como a gente tem em raio-x, ou seja, atinge, bate e espalha, como a luz num espelho, na parede, etc. Sim, pode ter. Porém, geralmente o fotogama tem uma energia tal, 50, 100, 200 keV ou mais, que dificilmente vai ter espalhamento clássico. Mas se eu disser assim, não, eu tenho um fóton gama de 5 keV, né? Não sei se tem, nunca pesquisei, mas se tiver um fóton gama de 5 keV, 10 keV, um pouco mais, 15 talvez, até pode ser que esse fóton gama vá lá, bata e espalhe, tá? Ou seja, não interage da maneira de entregar energia para o meio, para o átomo, enfim, tá? Fotoelétrico, também pela energia, pela característica de energia gama, que é na faixa geralmente de 50, 100 keV para cima, vai ter fotoelétrico, mas mais para átomos de alto número atômico. Então, gama interagindo com hidrogênio, com hélio,
o carbono, flúor, dificilmente vai provocar um efeito fotoelétrico, tá? Agora, claro, se esse gama for de baixa energia, etc, etc, pode. Mas assim, é um efeito esperado? Sim. O clássico não. Espalhamento clássico já é mais difícil, bem mais difícil acontecer. Quase impossível, digamos assim. O efeito fotoelétrico, sim, já é mais comum, digamos, é esperado. Efeito Compton, sim, muito efeito Compton, com 50 keV, 100 keV, 200 keV do fóton gama. Produção de pares, sim, né? Já com raio-x a gente já fala que a produção de pares é mais difícil. Por quê? Porque é difícil você ter raio-x de 1 MeV, né? Você precisa de 1,024 MeV, ou 1024 keV para produzir a interação com o núcleo do átomo e esse núcleo do átomo fazer com que o fóton desapareça e surja dois elétrons, ou um elétron e um pósitron no caso, né? Então, nesse caso, como o fóton gama é fácil você ter um fóton gama de 1 MeV, né, ou 1,024, 1, 2, 3, 5 MeV, por aí, então é mais fácil ter a produção de pares, tá? Do que com raio-x, porque você não tem energia de raio-x suficiente. Agora, tendo o fóton gama 1 MeV, 2, 3 MeV, vai produzir pares? Não. A chance também é pequena, como é para raio-x, como a gente falou lá, que raio-x também, mesmo tendo 2 MeV, a chance de produzir um par é muito pequena, né? Pode porque tem energia suficiente, o mínimo é 1 MeV. Então, como ele tem acima de 1 MeV, pode acontecer, mas não é certo. Tá? Então, com fotogama também pode acontecer, não é certo. E a fotodesintegração também, que pode acontecer desde que você tenha lá 10, 20, 30 30 MeV de energia, que a princípio você não tem raio-x, pelo menos não normalmente, né, no aparelho de raio-x, de tomografia, de mama, etc. Tá? E também fótons gamas também é difícil ter dessa energia. Existe, mas são poucos. Mas enfim, pode ter também fotodesintegração, tá? Mas aqui é possibilidade pequena. Fica normalmente no efeito Compton e alguma coisa no efeito fotoelétrico, tá? Mas qualquer coisa que acontece com radiação X, qualquer efeito físico com radiação X, acontece com radiação gama, porque são tudo onda eletromagnética. Ponto. Energia pura transitando, viajando no ar, tá? Então tudo que eu pensar para o X vale para o gama, ok? Já na partícula alfa, tá? O que acontece? Ela tem geralmente muita energia, na faixa de 4 a 7 MeV. Que energia é essa? Basicamente velocidade, energia cinética, tá? Ela é muito pesada, ou tem muita massa, né? A gente fala pesada, que é um termo errado, né? Na verdade, ela tem muita massa, 2 nêutrons e 2 prótons. Então, ela é muito grande, é como se fosse uma bola grande. Ela é do tamanho do núcleo. Ela é um núcleo de hélio, inclusive, né? A gente chama de núcleo de... Então, ela é o tamanho de um núcleo. Pega um carbono, tem 16... carbono 12, tem 12 partículas dentro do núcleo do carbono. Vem essa partícula alfa tem 4, então 12 com 4 é coisa do mesmo tamanho. Então ela é muito pesada, por isso que qualquer coisa bloqueia ela, tá? Qualquer coisa bloqueia. Bom, como ela tem 2 prótons e não tem nenhum elétron, ela não é o átomo de hélio. O átomo de hélio, o gás hélio, é o átomo com prótons e com elétrons girando. Ela não tem elétrons, só tem os prótons. Então ela é eletricamente positiva. Então ela é positiva e ela atrai elétrons. Então o que ela faz? Ela viaja arrancando elétrons. Tá? Então enquanto ela está viajando, ela está arrancando elétrons dos outros. Tá? Então você tem o alfa passando perto de um átomo, tu vai continuar tendo esse mesmo átomo, tu vai ter um fóton. O que é esse fóton? É como se fosse um Bremsstrahlung. Então ela é positiva, o núcleo é positivo, do carbono, do oxigênio, do hidrogênio, qualquer coisa. Ela passa perto, ela faz uma curva. Se ela faz uma curva, a Bremsstrahlung, ela manda energia na forma de fóton e perde velocidade, tá? Então, quando você tem um alfa, uma partícula alfa, passando perto de um átomo, interagindo com o átomo, o que vai acontecer? O átomo continua igual como era antes, e há um freamento, emite um fóton, e o alfa continua igual como era antes, com um pouquinho menos de velocidade, é claro, um pouquinho menos de energia. Ou então,
pode acontecer de eu arrancar um elétron, então o átomo fica positivo e eu arranco um elétron, e o alfa aqui com um pouco menos de energia, porque claro, vai ter que gastar energia para arrancar esse elétron, ele continua a viagem dele. Então ele vai perdendo energia aos poucos, tá? Aos poucos ele vai andando e vai perdendo energia, até que uma hora ele para, digamos assim, não tem mais velocidade, ele para, aí ele vai com certeza pegar elétron de algum lugar ali e vai virar o átomo de hélio, tá? Ele vai conseguir roubar 2 elétrons de alguém, ou um de um, o outro de outro, enfim, algum elétron livre que estiver passando, ele vai lá e vai capturar, tá? Mas até acontecer isso, ele vai viajando e fazendo, digamos assim, estrago no caminho. Bom, normalmente, por ser pesada, como eu disse, né, no sentido de muita massa, ele sai cada átomo que ele encontra, ele vai interagindo. Então ele tem o que a gente chama de curto alcance. Menos de 1 milímetro ou 1 milímetro no máximo de algum material é capaz de barrar a própria pele da gente. Então, quando você tem um efeito biológico por partícula alfa, você jogar aqui um material radioativo de partícula alfa, ou se você até ingere o material radônio que a gente respira, que emite alfa, então o que ele vai acontecer? Ele vai emitir e essa partícula vai penetrar no tecido humano, seja a pele, seja lá nos brônquios, etc. Vai penetrar o quê? 0 milímetro ou 1 milímetro, tá? Aí depende do que ele pegar ali na frente, carbono, ou hidrogênio, que é pequeno, ou oxigênio, enfim, de acordo com o tamanho dessa molécula, ela vai interagir com essa molécula. Claro, vai interagir com uma, com duas, com várias moléculas, só que várias moléculas não dá nem milímetro, né? Vai ser bem pequenininho. Então, o alcance é da ordem aí de menos de 1 milímetro. Se for um ar puro, ele vai passar para cada milímetro perder em média 100 keV de velocidade, de energia cinética. Então, se ele sai com 4, né, a gente falou 4 MeV, de 4 a 7 MeV de energia, então 4 seria 40 vezes 100. Então, em 40 milímetros ou 4 centímetros de ar, ele perde toda essa energia cinética que ele tem por emissão de fótons ou capturando elétrons dos outros, né? Arrancando elétrons dos outros. Então, tipo, 4 centímetros de ar, 5 centímetros é o suficiente para você parar, digamos assim, né, uma partícula alfa até que ela se torne, digamos assim, inofensiva, tá? Se transforme em hélio, gás hélio. Então, por exemplo, 40 mil átomos ao passar por 1 centímetro de ar, mais ou menos, claro, depende da energia dessa partícula alfa, o ar que a gente tem, se é ar puro ou não, enfim. Mas mais ou menos, 40 mil átomos, ela vai arrancando os elétrons. Os elétrons ficam livres, o que eles fazem? Claro que eles voltam para os átomos. Não talvez para o mesmo átomo, mas eles voltam. Não vão ficar assim, eu tenho elétron livre, uma nuvem de elétron livre, não consigo nem enxergar o que tem na minha frente. Não. Esses elétrons são arrancados, o átomo fica positivo, se ele está positivo ele atrai um elétron, e um outro elétron que está perdido vai lá e ocupa. Então, na verdade, só sai de um lugar e vai para o outro. Mas isso aí é uma ionização e se eventualmente eu posso ter coleta disso, né? Aí sim, se eu tiver uma placa positiva, esses elétrons podem ser atraídos. Então, realmente, eu posso ionizar e aí até criar tipo uma bateria, uma pilha, porque eu tenho elétrons livres circulando. Elétron livre circulando é corrente elétrica, tá? Então, eu posso ter uma pilha baseada em partícula alfa. Bom, aqui que está o importante. Alguém pode dizer, tá, professor, eu tenho lá o radônio que emite alfa. Beleza. Então, se eu for lá com uma luva grossa de couro, e pegar lá o radônio, ele vai emitir alfa, a luva de couro, sei lá, tem 1 milímetro de couro, pô, o alfa não vai atingir a minha pele. Perfeito, estou protegido. Sim, até certo ponto você está protegido. Por quê? Porque você está bloqueando o alfa. Ok. Beleza. Posso botar um medidor de alfa, tá? Não, realmente, lá não passa nada pela luva. Porém, o que acontece quando o átomo emite partícula alfa? Ele se transmuta, ele se torna um outro átomo, certo? Um outro elemento químico. Então, lá o rádio transforma em radônio, por exemplo, acho que é isso, ou vice-versa, se eu estiver enganado, lá naquelas séries de decaimento. Então, o que acontece? O rádio emitiu alfa, transformou em radônio. Perfeito. Alfa, sem problema nenhum. Só que aí o radônio, por exemplo, ele pode transmitir um beta.
Ou cai para o tório, o tório emite um beta, emite um gama também. Então, o que acontece? Então, não dá para dizer, eu estou protegido do alfa. Sim, você está protegido do alfa do rádio, porém, ou do radônio, porém, quando ele transmite o alfa, ele vai se transformar num outro átomo, e esse outro átomo vai transmitir um beta. E esse beta, talvez a luva de couro não seja tão eficiente, não consiga bloquear. Ou talvez emita gama, daí a de couro lá, a luva de couro não serve para nada, tá? Para um gama lá de alta energia, não vai servir para nada. Então, o que acontece? A gente tem que pensar assim, eu tenho um emissor de alfa, tem lá rádio, tório, radônio, ok, mas eu tenho que pensar assim, junto com esse alfa vai vir beta e vai vir gama. Em algum momento vai vir alfa, vai vir beta e gama. Então, eu não tenho que pensar me proteger do alfa, eu tenho que pensar em me proteger de gama, pior caso, que é gama, como se fosse raio-x, certo? Então eu tenho que pensar, não, eu vou lá pegar um material que é alfa, mas eu não vou pegar só de luva, eu vou pegar de luva e mais uma pinça de chumbo, ou ter um castelo lá de chumbo, etc, etc, tá? Porque eu tenho que me proteger, principalmente dos raios gama que vem em decorrência de toda aquela série de decaimento, tá? Por isso que a gente viu na aula passada a série de decaimento, que é para entender isso, que eu tenho que pensar não só que aquilo emite alfa. Pensar, urânio emite alfa, urânio não é perigoso porque emite alfa, alfa tudo bem, eu vou com a minha camisa aqui e estou protegido. Ok, mas não é assim. Depois do urânio vem outros materiais radioativos que vão emitir beta, que daí a camisa, a roupa já não protege, um óculos já não protege, e também vai ter gama, tá certo? Então isso é importante quando a gente aprende sobre alfa. Alfa se bloqueia com folha de papel, a gente brinca, né? A folhinha de papel lá de 0,1 milímetro é o suficiente, a roupa é suficiente, porém, a gente tem que ver que você vai ter emissão de raio-x, a gente já vai ver por que tem emissão de raio-x e de gama pelo radionuclídeo, tá? Quando a gente falar de beta e outras coisas. Bom, beta menos, né? Ou seja, um elétron. Esse vai ter muita energia, pode ter muita energia, tá? Alguns beta aí chegam na ordem em torno de 20 MeV, certo? Ele é leve, porque ele é um elétron, então ele tem um comportamento de elétron. Tá, professor, se ele é um elétron, por que eu chamo de beta? Eu chamo ele de beta para lembrar que ele vem de um processo radioativo, certo? Se eu digo assim, cuidado com os elétrons, eu vou dizer assim, talvez choque elétrico. Tem que cuidar para não encostar na ponta do fio lá, vai dar um choque elétrico, porque lá tem elétrons, é uma coisa. Agora, se eu diz, cuidado com o beta, com a partícula beta, com a radiação beta, tem material radioativo. Então, a palavra já me dá a situação. Então, o que é beta? É um elétron, mas beta vem de radioatividade. Então, tem um material radioativo. E ele é beta menos por quê? Porque tem alguém emitindo alfa, que depois emite beta, ou emite beta e já acaba, o ciclo, a série de decaimento já chegou no chumbo. Como é que é? Então, a palavra beta me chama a atenção. Mas eu vou tratar ele como um elétron, tá? É simplesmente um elétron, certo? Um alcance médio, então esse beta, então, por exemplo, você tem tratamento de radioterapia com alfa é difícil, porque o alfa é muito superficial, ele não vai entrar nem em 0,1 milímetro da pele, mas se tiver um tumor, alguma coisa que é muito superficial, sim. Já o elétron, você consegue, de acordo com a energia, você consegue penetrar 1 milímetro, 2, sei lá, não sei se chega a 10 milímetros dentro da pele, por exemplo. Então você pode fazer tratamento de tumores usando beta, ou usando elétrons, tá? Elétron mesmo, certo? Ou elétrons vindo de radioatividade, que seriam betas, né? Então, existe tratamento tanto com elétron mesmo, elétron da eletrosfera, na radioterapia, como elétrons ou beta, que vem da radioatividade lá do núcleo. Tá? Então ele tem um alcance médio e é usado. Então pode ser centímetros ou pode eventualmente metros. Claro, uma folha de papel, de repente eu tenho centímetros de papel e o elétron passa. Enfim. Tá? Agora, claro, se eu tiver uma barreira de concreto de 1 centímetro, já não passa. Tá? No ar, enquanto eu falava em milímetros, eventualmente 1 centímetro, um pouco mais de alfa, para o beta, eu vou falar em torno de 1 metro, mais ou menos, para ter uma ideia. Por quê? Porque ele vai passando por trilhões e trilhões, daqui a pouco ele acha um núcleo e bate. Né? É probabilidade.
Entendeu? É probabilidade. Quer dizer, pegar uma bolinha aqui e começar a tirar para tentar acertar alguma coisa que está longe. Eu vou jogar, pô, eu não acerto. Nossa, daqui a pouquinho a chance lá de eu jogar 1000 vezes, 1 milhão de vezes eu vou acertar. Então a mesma coisa, o elétron vai andando, vai para lá e para cá e daqui a pouquinho ele acha de frente um núcleo, bate e aí perde toda a sua energia, enfim. E aí vai fazer alguma coisa, tá? Que a gente também vai ver logo agora no final. Bom, o que que acontece? Se um elétron dentro de uma ampola de raio-x, quando encontra o ânodo de tungstênio, por exemplo, né? Produz o que? Radiação X. Então, esse elétron, porque ele é um elétron, mesmo chamando de beta, ele pode gerar raio-x característico ao freamento. Ou seja, depois que ele saiu do núcleo, ele é um elétron comum. Entende? Não tem elétron vermelho, elétron verde, elétron azul, elétron branco. Ele é um elétron, certo? Se eu souber que ele saiu lá do núcleo, eu posso dar o nome dele de beta. Se eu não sei de onde é que ele veio, nem para onde é que ele vai, eu chamo ele de elétron. Então, ele pode fazer radiação característica? Pode. Ele pode arrancar um outro elétron de um outro átomo, da camada K, camada L e tal, e gerar radiação característica? Posso. Ele pode perder energia por freamento, bremsstrahlung? Pode. E vai perder, certo? Então, saiu do núcleo, todo mundo é igual, tá? Então, esse beta é um elétron comum e vai fazer o que os elétrons comuns fazem, certo? Então, não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente aprendeu lá nos raios-x, né? Lá dentro da ampola, que produz um raio-x. Então, o beta-elétron, né? Que eu dei só um nome, vem cá, bate no elétron da camada L, M, K, enfim. Esse elétron vai embora, tá? O outro também vai embora, os dois vão embora. O que que acontece? Um de camada superior vai e ocupa o lugar vazio. Ocupou o lugar vazio, aí a diferença de energia de ligação emite o fóton X, X porque é da eletrosfera. Tá? Então, um processo de radioatividade, que é o beta-elétron, gera radiação característica na eletrosfera. Simples assim, ok? Sem nada mais. Assim como um beta-elétron, quando faz o seu desvio, tá? Eu só estou chamando de beta para dizer que veio da radioatividade, mas é um elétron comum. Assim que ele faz o desvio na trajetória, o que que ele faz? Emite energia. De novo, a gente chama isso de radiação X. Tá? Então, tudo que a gente aprendeu lá na ampola radiográfica sobre elétrons colidindo no tungstênio, produzindo radiação X, vale para o beta-elétron. Então, essa é a maneira de interação do beta com a matéria ou com tecido vivo, do mesmo processo que os elétrons comuns. Ó, freado e atrasado, né? Tá aqui a radiação de freamento. Então, no caso então dos elétrons, se ele tem muita energia, a gente tem que pensar numa blindagem um pouco mais séria, tá? Há alguns truques aí de se fazer uma mistura de materiais pesados, como chumbo, com materiais leves, tá? Isso tem todo um truque que a gente já vai ver porque que se usa uma mistura de materiais quando os elétrons, ou enfim, gama, etc., tem muita energia, tá? Não vale a pena usar um material só. Por quê? Porque, por exemplo, tem alguns materiais plásticos que não geram bremsstrahlung, ou seja, não geram radiação X. Então, vão só diminuir a velocidade do elétron. Então, ótimo, você absorve, digamos, mais rápido essa energia, porque é só, digamos, radiação característica, sem bremsstrahlung. Se eu botar chumbo, eu vou ter muito bremsstrahlung, então eu vou gerar muita radiação X. Então, se eu estou gerando radiação X, eu tenho que pensar assim, qual material é bom para absorver a radiação X, certo? Então, assim como lá no alfa, tá? No alfa eu tenho que pensar, não é só o alfa que eu tenho que me preocupar, blindar o alfa, porque esse alfa, ele automaticamente vem de alguém que vai gerar beta, que vai gerar gama, tá? Ou radiação X mesmo, enfim. Eu não posso pensar só numa proteção de alfa. No beta ou no elétron, principalmente elétron de alta energia, eu não posso pensar só no elétron, porque esse elétron vai fazer o quê? Vai gerar radiação X, característica ao freamento. Então, eu tenho que pensar no material em que o elétron vai bater, vai liberar radiação X. Se eu deixar essa radiação X sair, essa blindagem funcionou pela metade. Então, eu tenho que pensar
em materiais que absorvam elétrons e às vezes não é o mesmo que absorve radiação X eficientemente, tá? Não é que não absorve, não absorve eficientemente. Então o que eu vou fazer? Eu faço uma mistura, inclusive um sanduíche de material que absorve elétron de 10, 20 MeV, aí gera radiação X, daí eu boto um outro material que absorve radiação X, tá? Radiação X faz o quê? Libera elétrons, então, mas só que vai ser elétrons de 500 keV, 1 MeV, daí eu boto um outro material que absorve elétrons de 1 MeV, ou seja, eu faço um sanduíche, cada um é eficiente em alguma coisa, em alguma energia ou algum tipo. Com isso eu faço elementos mais eficientes e mais finos, tá? Porque se eu fosse usar o chumbo, eu precisaria de 50 centímetros de chumbo para realmente absorver tudo. Eficientemente não tem nada do outro lado. Agora eu posso usar 1 centímetro de chumbo, 5 centímetros de parafina, se usa parafina, parece que não vale nada a parafina, mas se usa. Depois mais 1 centímetro de cobre, depois outro centímetro de chumbo, depois mais não sei. E aí, ao invés de fazer 50 centímetros de material chumbo pesado, você faz 10 centímetros de materiais mais leves e mais baratos, certo? Então, isso é muito comum fazer esse sanduíche. Então, por exemplo, usando plástico, parafina, boro, outras coisas, e usando chumbo ou metais pesados, certo? Então, o importante quando a gente fala em interação da radioatividade, principalmente questões de alta energia, etc., e alfa, beta, gama misturado, é que eu tenho que pensar no contexto como um todo. Não posso pensar só no alfa ou só no beta, tá? Eu tenho que pensar nas consequências, certo? Bom, partícula beta. Então, a partícula beta, o beta positivo, né, que é o pósitron, certo? Então, é um elétron em massa. Então, é a mesma bolinha. Só que, em vez de ser uma bolinha vermelha, é uma bolinha azul. Tá? Ou, em vez de ser uma bolinha positiva que vira para a esquerda, é uma bolinha negativa que puxa para a direita. É só isso. Então, é um elétron em massa e tem carga positiva. Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que ele, do ponto de vista de massa, vai se comportar que nem um beta. Negativo, que nem um elétron. Perfeito. É isso aí mesmo. Tá? É isso. Ele é um elétron, então, se um elétron bate no núcleo por causa do seu tamanho, se um elétron bate em outro elétron por causa do seu tamanho, o pósitron vai ser a mesma coisa. Tá? Então, ele vai ser atraído, por exemplo, por um elétron negativo. Não sei porque apareceu esse 3/4 aqui. Tá? Aqui também é um beta. Bom, então ele vai ser atraído por um elétron negativo. Então ele é positivo, positivo com negativo se atrai, mesmo tamanho, mesmo tipo, então dá liga, né? Dá liga. Então o que acontece? Normalmente o pósitron ele não vai muito longe. Por quê? Porque está cheio de elétron negativo, elétron comum. No ar, enfim, qualquer átomo tem vários elétrons. Então o que acontece? Esse elétron positivo está passando no ar, em qualquer lugar, ele já, opa, tem um elétron negativo. Ele é positivo, eu sou negativo, beleza. Então, o que acontece com a partícula beta é que existe uma aniquilação. Ou seja, não é a antimatéria, tá? O pessoal fala, matéria com antimatéria, vai explodir, vai dizer... Não, é quase, mas não é. É só porque eles têm sinais negativos, um é positivo e os dois se atraem. Positivo com negativo se atraem. Então, os dois se atraem, tá? E os dois se atraem e com velocidade. E há uma colisão, há uma interação e surge, então, dois fótons que não é chamado X, não deveria ser chamado gama, porque não é na realidade resultado de uma radioatividade, mas geralmente se chama de gama, tá? Porque X fica meio estranho chamar X, então chama de gama, porque não tem outro nome por enquanto, né? Não sei se deram outro nome, a gente chama de gama. Então o que acontece é isso aqui, um pósitron positivo, um elétron negativo comum, que está cheio, né? Cada átomo tem lá seus 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 elétrons disponíveis. Os dois se encontram, há assim uma colisão, tá? E essa colisão faz o quê? Que surja dois fótons, um para cada lado, tá? Um para cima, um para baixo, um para cima, tá? Dois fótons, um para baixo, um para cima, de 511 keV. Professor, por que 511 keV? Porque a massa
de um elétron convertido em energia pela equação de Einstein, E_mc ao quadrado, certo? Convertida em energia, essa massa dá 511, tá? 511 ou 512, depende de como você arredonda, certo? Muito bem. Se você diz assim, professor, eu não acredito nesse negócio de massa transformada em energia, energia transformada em massa, isso é coisa muito estranha, não, eu acredito. Ok, não precisa acreditar. O que acontece é que essa é a explicação. É a explicação que existe a partícula positiva, que foi medida, enfim, porque né, o elétron gira para um lado, o outro gira para o outro. Então, é um elétron, só que funciona ao contrário por causa da carga. Então, existe o pósitron, foi provado. E existe esse pósitron colidindo com o elétron e surgindo dois fótons de 511 keV. Muito bem, então, é isso que acontece? Não sei. Ninguém sabe. Esta é a explicação de que você tem os dois pósitrons vindo nesse sentido. Isso também faz parte da explicação, vem nesse sentido. E os fótons saem nesse sentido. Tá? 180 graus. Por quê? Porque é uma das leis da física, é a conservação de movimento. Tá? Então, se você tem a direção do movimento é aqui, o que aconteceria? Se o fóton saísse para um lado, é porque tinha uma preferência de movimento nesse sentido. E não tem. Como são dois, para equilíbrio, só poderia sair a 180 graus. Tá? Não tem como, certo? É como você andar para frente, você empurrar o carro para frente e querer que ele vá para trás, por exemplo. Não pode. Então, é conservação de movimento, de momento, né? Então, no caso, e aí isso foi medido. Então, foi colocado um pósitron, uma partícula radioativa que emite pósitron, com os elétrons do ar ou de qualquer coisa, se viu que havia colisão, tá? Porque isso era focado, você botava a partícula, botava um furinho, olha, só pode sair pósitron nesse sentido aqui, naquele sentido lá. Então, se pegar elétron é daqui e se mediu, botou detector um em cima e um embaixo e se mediu os dois fótons ao mesmo tempo, certo? Ah, professor, não acredito nisso, tudo isso é bobagem, não acredito. Ok. Existe um exame de medicina nuclear, que a gente considera de medicina nuclear, porque usa material radioativo, chamado PET, tomografia por emissão de pósitron. Então, é uma tomografia, ou seja, imagens em cortes, feito a partir de um material radioativo que você ingere ou inala, enfim, que emite pósitron, e que existem detectores, um em cima e um embaixo, a 180 graus, e que detectam esses fótons de radiação. Então, esse equipamento ele é montado, ele é construído em cima do modelo da teoria de que o pósitron que sai do material radioativo encontra os elétrons do sangue, das células, enfim, do ar, colide, é aniquilado, certo? A gente chama então de aniquilação. Eles desaparecem, o elétron e o pósitron, e no lugar sai dois fótons a 180 graus, certo? Então são detectados exatamente a 180. Tem dois, tem sempre um par, um em cima e um embaixo. E com isso a gente gera imagens radiológicas, digamos assim, né? Tá? Então, mas a construção é baseada nesse fenômeno, tá certo? Nesse fenômeno. Então, essa é a explicação. Se é assim que realmente funciona, se esse pósitron faz a curva, sobe, desaparece e joga o seu fóton depois de um minuto, um segundo, um milissegundo, o elétron desvia, tá? Não sei. O que acontece, a explicação é essa, tá? Então a física funciona com explicações que funcionam. Temos um exame de medicina nuclear baseado nesse princípio, nessa explicação. Então se coloca um detector aqui em cima porque espera que o detector seja aqui. Na verdade não é só um, tá? É uma sequência de detectores, certo? Que tem e é circular, né? Para circular em volta do paciente. E a imagem só é válida se você medir o fóton aqui e ao mesmo tempo aqui, né? A 180 graus.
medir um fóton aqui e ao mesmo tempo medir um aqui, né? Sempre a 180 graus, tá? Então, só assim que é válido a obtenção da imagem, certo? Então, se eu pegar um fóton perdido aqui e outro do lado, não vale, porque os dois não vieram a 180 graus, certo? Isso depois a gente vê em medicina nuclear no equipamento de PET. Então, só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Bom, terminando aqui a questão dos neutrinos, que a gente já comentou, né, na aula passada. Massa ínfima, é quase um fóton, né? Um pouquinho mais do que um fóton de massa. Muita energia, certo? MeVs de energia. Não tem carga elétrica, por isso a palavra neutro, né? E neutrino, do italiano neutron, pequeno. Certo? Não interage, então não preciso me preocupar com ele, porque, enfim, ele não interage, está passando por mim, por vocês, pela Terra inteira, pelo Sol, pelo universo, e não interage, não acontece nada com ele. Como ele não interage, ele não causa dano biológico, não incomoda e também não é nem detectado. Não existe detector, porque ele não interage com o detector, né? Por isso, como ele não interage com o detector, ele não gera carga elétrica, ele não gera quebra de átomo, ele não gera bremistral, não faz nada, então não tem como detectar, não tem como medir ele, tá? Tanto que foi chamado algumas vezes de partícula fantasma. Bom, então, para terminar, o que é importante aqui a gente entender? Que a gente normalmente faz fotografias, tá? Então, diz assim, o que é o fenômeno da radiação característica? Aí vocês, é um elétron que vem, bate no outro elétron da eletrosfera, os dois vão embora, um terceiro elétron desce, ocupa a camada, como ele teve que diminuir seu nível de energia, né? Estava sobrando energia nesse nível mais baixo, ele joga essa energia fora e sai uma radiação X. E o que acontece com essa radiação X? Você pega um fóton X, ele pode ir lá e interagir por efeito fotoelétrico. Então a gente faz fotografias, digamos assim, e explica cada um dos fenômenos. De forma assim simples e tal, didática, se fala dos fenômenos. O modelo que explica, né? Um modelo, pode ter outros modelos, né? E tem, mais complexo. Mas a gente fala de um modelo. Muito bem. Só que as coisas são dinâmicas, tá? Então, não fala da radioatividade. A radioatividade emite alfa, beta, gama, beleza, tal. Mas eu já mostrei, tá, mas esse alfa? Não, mas esse alfa vai fazer tal coisa depois, vai interagir. O beta, o pósitron, assim por diante. Então, eu peguei esse ciclo aqui, que eu acho que até originalmente, porque depois eu fui alterando, acho que é do Tawata, tem que até dar crédito a ele. O que acontece? Do livro do Tawata, né? Porque o Tawata fez com mais autores, inclusive, né? A gente chama do livro do Tawata. O que acontece? Então, por exemplo, botei aqui fótons, tá? Então, eu tenho um fóton X, que esse fóton X, ou pode ser o gama, né? Não esqueça, pode ser X ou gama, ele vai interagir por efeito fotoelétrico, certo? Se tiver uma energia do fóton aqui suficiente e tal, ele interage por efeito elétrico. Beleza. O que faz o efeito elétrico? Libera um elétron. Então, tá aqui. Aí eu tenho uma massa de elétrons aqui. O que o elétron pode fazer, esse elétron livre aqui do fotoelétrico? Bom, o que ele pode fazer? Ele pode gerar uma radiação característica, bater no outro elétron e tal. Aí o que acontece? Ele libera, no caso aqui eu botei uma energia de fóton discreta, né, porque a radiação é característica, e aí isso aqui é um fóton. Se é um fóton, ele está na categoria de fótons aqui em cima. Bom, o que esse fóton faz? Sei lá, digamos que tenha muita energia, mais do que 1.02 MeV. Então ele pode produzir um par, um elétron e um pósitron. Ok. O que faz esse elétron? Bom, ele está na categoria dos elétrons, ele pode fazer um bremistral. Ok, faz um bremistral, aí essa energia de fóton é contínua, então volta a ser um fóton. Tá? E esse pósitron? Bom, esse pósitron vai fazer uma aniquilação de par efetivamente, tá? E vai gerar na verdade dois, né? Dois fótons de 511. São fótons? Mas vieram de uma aniquilação. São fótons. É energia pura, não interessa de onde vem, se é X, se é gama, se é aniquilação. É fóton. Se é fóton, cai na categoria de fóton. O que esse fóton pode fazer? O efeito Compton. O que faz o efeito Compton? Libera elétron. O que faz esse elétron? Faz radiação característica, o bremistral. E veja, esse ciclo, entre aspas, não acaba. Tá? Quando é que acaba? Quando os elétrons têm muito pouca energia, e aí eles vão provocar calor.
certo? Aí é quase que uma transmissão mecânica, é tipo fricção, tá? Então, quando eu tenho uma barreira, ou quando o corpo humano funciona como barreira e recebe a radiação X, por exemplo, né, que geralmente a gente vai receber, ou gama, né, mas enfim, os fótons, a gente vai receber a radiação X e dentro do nosso corpo, dentro da barreira, vai liberar elétrons. Esses elétrons vão liberar mais radiação X, que vão liberar mais elétrons, mas sempre diminuindo a energia, tá? Sempre vai diminuindo o nível de energia. Então começa um fóton de 500, libera um elétron de 400, 400 libera um fóton de 300, o fóton de 300 libera um elétron de 200, 200 libera... Sempre vai diminuir, até que chega um ponto que tudo é transformado em calor. Ah, então eu posso dizer, brincando, né, que se eu receber muita radiação X, eu vou ficar quente. Né? Claro que a quantidade não é suficiente para elevar a temperatura em 0,1 grau, 0,01 grau, não é possível, né? Também não é tanta energia assim que vem. Mas, no final das contas, é aquecimento. Então, a parede pode ficar quente, entre aspas, poderia, tá? Porque toda energia, no final das contas, vira em calor, tá? E aí calor significa átomos e moléculas agitadas, certo? Então isso aqui é só para mostrar que quando eu estou lá fazendo uma barreira contra os elétrons, eu tenho que pensar que eu posso bloquear os elétrons, certo? Nessa barreira, mas para mim bloquear eles têm que interagir, certo? O bloqueio, a barreira, não é tipo assim pegar o elétron e sumir o elétron, pronto, acabou o elétron, acabou a energia dele, pronto. Não, o interagir, a blindagem ou o efeito biológico da radiação é que esse elétron, por exemplo, virou uma radiação característica. E essa radiação característica gerou um fóton, e esse fóton pode gerar outro elétron, que gera outro bremsstrahlung, que gera outro elétron, que já é assim por diante, certo? Então, eu tenho que estar pensando em tudo isso que pode acontecer sistematicamente. Claro que, no geral, a gente vai considerar sempre assim, energia entregue, dose de radiação, ponto. Não vamos ficar assim, mas eu tenho 1 trilhão de elétrons com 2,5 bilhões de fótons. Não, você se vai dizer, energia entregue, ponto final. Você não pensa todo esse ciclo, vira fóton, vira elétron, vira fóton, vira elétron, vira fóton, vira calor. Não, você vai simplesmente vai trabalhar com o resultado macro, com a questão assim, dose, ponto. Mas em alguns casos é interessante, tá? E um caso, por exemplo, que já está sendo estudado, que já tem uma certa conclusão, mas ainda não foi assim ratificado, é a questão de avental de chumbo na medicina nuclear, tá? Então, por causa de todo esse ciclo aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, fóton vira elétron, elétron vira fóton, fóton vira elétron de novo, etc, etc. O que que acontece? O material radioativo que você trabalha geralmente na medicina nuclear, eu acho, né, porque não é muito bem a minha área, a medicina nuclear, eu entendo um pouco, mas na minha área. Eu acho que o fóton mais baixo é do Tecnésio, que é muito usado, 147, desculpa, 140 keV, tá? Que é um fóton médio aí, não dá para dizer que ele é de muita alta energia. Bom, mas aí tem outros que você usa o iodo, acho que é na faixa de 400, tem um fóton de 400, iodo radioativo, e outro de 700 e pouco, alguma coisa assim. Acho que tem o samário, que é 300, enfim, aí sim já são fótons de mais alta energia. Então, qual é a discussão que geralmente se faz, tá? É o seguinte, uso ou não uso avental de chumbo para me proteger, né, eu que sou tecnólogo, dessa radioatividade vindo do material que eu uso na medicina nuclear. Por quê? Porque os fótons de alta energia, eles são, que a gente diz, mais penetrantes, né? Ou seja, eles são menos atenuados, por exemplo, pelo corpo humano aqui que a gente está falando. Então, eles depositam menos energia, eles vão te causar menos, menos efeito biológico, por serem de alta energia. Tá? Um pouco menos, tá? É complicado e não é bem assim, mas mais ou menos, tá? Vão te causar um pouco menos de radiação, um pouco menos de efeito biológico, por ser uma energia, uma radiação de alta energia, tá? Principalmente ali acima do 200, 300 Kelvin, ok? Então, se eu não estou usando nada, certo? Estou transportando lá um material, claro, tem castelo de chumbo, tem algumas coisas, claro, não é que você não está se protegendo, mas assim, avental normalmente não se usa, pode usar uma luva e tal para pegar, mas você não usa avental, não usa óculos plumbífero, enfim.
Então, o que acontece? Então, tá lá o material e ele está emitindo radiação. Então, se eu deixar essa radiação ao natural, com 300 keV, 500 keV, o que for, ela muito possivelmente ela vai passar por mim e vai sair do outro lado e não vai interagir, ou vai interagir 1%, ou 2%, ou 3%, muito pouco, certo? Aí, não, eu tenho que me proteger como eu me protejo no raio-x, mas raio-x é 80 keV, 100 keV, né, 70, por aí, um pouco mais baixo. Ah, vou botar um avental. Então, já tem pesquisas que mostram o seguinte, eu uso um avental de chumbo para me proteger. Então, o que acontece? Vem aquele 300 keV, bate no avental de chumbo, tá? E por causa da espessura do chumbo e ser chumbo, etc, etc, o que acontece? Esse fóton vira um elétron, esse elétron vira um outro fóton de radiação cartesiana, que vira outro elétron, que vira Bremsstrahlung, etc, etc, etc. Então, a questão é a seguinte, eu, com esse avental de 0,25 milímetros, ou 0,5 milímetros de chumbo, eu acabo que eu transformo aquela alta energia, aqueles fótons de alta energia, em fótons de baixa energia. Então, entra no avental alta energia, sai do avental e vai me atingir baixa energia. E aí a baixa energia é mais prejudicial que a alta energia. Então a questão é, o que é mais prejudicial? Eu deixar passar a alta energia, o que vai me dar mais efeito biológico, digamos, ou transformar isso, diminuir essa alta energia para baixa energia e deixar isso interagir no meu corpo. Então eu tenho 100% de alta energia, digamos assim, me atingindo, e 1% me faz mal, me causa algum dano, ou eu reduzo esse 100% para 20%, só que esses 20% é de baixa energia e de repente eu vou absorver 2, 3, 4%. Certo? Então já tem alguns estudos que mostram que, a princípio, é melhor não usar o avental de chumbo, esse avental de chumbo. Mas alguém pode dizer, tá, professor, ok, esse avental de chumbo que tem o comercial 0,25 ou 0,50 milímetros, não é o adequado. E se eu fizesse um avental de chumbo de 1 milímetro ou de 2 milímetros, será que eu não poderia reduzir bastante essa radiação de alta energia, de baixa energia também, etc? Aí não teria uma blindagem perfeita ou quase perfeita, ou usar então chumbo com parafina, com chumbo, fazer o tal do sanduíche? Sim, seria possível. Claro que é possível barrar 99,99999% da radiação, tá? Você nunca barra 100% da radiação. 100% prático, né? Na teoria você vai barrar 99,9999% da radiação. Então, é possível fazer esse avental? Sim. Só que qual é o problema? Esse avental seria tão desconfortável, tão pesado para uma pessoa usar, que já é chato usar o de 0,5, por exemplo, 0,25 é chato, o 0,5 pior ainda, já é um peso nos ombros, eu não sei o que, para você carregar. Então, seria tão inconveniente usar que, primeiro, poderia dar, antes de dar uma patologia por radiação, poderia causar lordose, escoliose, enfim, problemas de postura na pessoa, como também poderia deixar, por causa do peso, os movimentos da pessoa lentos, então você faria as coisas mais devagar, estaria mais cansado, e com isso você tem 3 princípios básicos da proteção radiológica. Distância, quanto mais longe, menos você recebe radiação. Tá? Tempo, claro, quanto menos tempo tu se expõe à radiação, menos você recebe, logo menos dano biológico. E o terceiro que é blindagem. Então, eu posso ficar menos tempo, eu posso ficar uma certa distância, mas ainda assim a quantidade de radiação é muito alta, eu vou usar uma blindagem. Então, o que acontece? Eu vou usar a blindagem, mas só que essa blindagem, que a princípio não é muito eficiente, a não ser que ela for pesada, ela vai me deixar tão lento nos movimentos, tão devagar, me atrapalhar nos movimentos, que pode acontecer um acidente por causa daquele peso, né, para me movimentar. Pode eu ter que ficar mais tempo manipulando aquilo. Mas eu estou protegido, sim, mas eu posso estar manipulando na frente do paciente, por exemplo, injetando no paciente, é uma coisa, eu vou levar mais tempo, que a luva é mais grossa para mim apertar a seringa, para mim chegar perto do paciente, sair, eu estou com aquele material radioativo, então eu estou protegido talvez 100%, mas eu estou ficando mais tempo no paciente,
tô carregando no corredor com aquela radiação e tem médico e salas, coisas que talvez fiquem mais expostos, mais tempo expostos do que se eu não tivesse nada e passasse mais rápido. Então, essa é a questão de a gente ter que entender todo o processo e não só as fotografias que a gente mostra. O fenômeno A, o fenômeno B, você não, tudo bem. Acontece o A gera um produto. Esse produto faz o quê? Gera um outro produto. E assim vai indo, tá? Então, por isso que a gente apresenta aqui esse diagrama mostrando que a coisa não termina e acaba terminando só quando eu tenho pouca energia nos elétrons e que acaba, então, gerando calor. Ok? Então, por hoje era isso, tá? E na próxima aula, quem precisar, a gente faz, então, uma revisão, tira as dúvidas para a avaliação final. Ok, pessoal? Obrigado e até mais.